Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje, que vai trabalhar um pouquinho sobre o romantismo no Brasil, com ênfase nas gerações da poesia. Lembrando, né, que o romantismo no Brasil ocorreu com duas vertentes, a prosa e a poesia. Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre a poesia. Bom, para a gente entender um pouquinho mais, né, a gente vai trabalhar aqui alguns itens do contexto histórico que são bem importantes e que vão influenciar diretamente em toda a evolução do romantismo aqui no Brasil. Lembrando, nós estamos saindo do arcadismo, uma escola literária que ocorreu juntamente com a Inconfidência Mineira, né? Que tinha suas características próprias. Vamos só lembrar das máximas latinas, né? Inutila truncat, carpe diem, aurea mediocritas. E agora a gente vai passar para um outro contexto, basicamente, diretamente influenciado pelo contexto histórico. Então, nós temos alguns itens aqui que vale até destacar. A questão da chegada da família real ao Brasil. Eles saem de Portugal e vêm para o Brasil, e com isso trazem todo o desenvolvimento da corte para a terra do Brasil. Que já lutava por independência, frutos lá da Inconfidência Mineira, e que a gente vai poder acompanhar agora aqui. Com essa chegada da família real, a questão econômica começa a evoluir. A abertura dos portos, questão do Banco do Brasil, apoio e permissão para a instalação de indústrias, implantação da imprensa, Estamos falando lá de volta de 1808, Mas isso é muito importante, pois vai ajudar lá na prosa do romantismo a questão dos romances de folhetim. A inauguração da Biblioteca Real, com o crescimento da burguesia, começou também a crescer esse gosto pela literatura. As questões importantes políticas para a gente destacar aqui também. Então, 1808 a chegada, 1816, então, o Brasil de colônia passa a categoria de reino, e então em 1822 a gente vai ter a independência do Brasil, ok? Vale aqui a gente ressaltar, então, a questão dos marcos de início e fim. Não quer dizer que começa no dia 1º de janeiro de 1836, não. Em 1836, então, houve a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, do autor brasileiro Gonçalves de Magalhães, onde já apresentava, então, os primeiros pontos e aspectos de características próprias do romantismo. E o romantismo, como escola literária, vai até 1881, quando Machado de Assis inaugura o realismo com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então é importante a gente saber que quando falarmos em romantismo, vai compreender o período entre 1836 a 1881. Bom, sobre as características de produção, o que a gente vai encontrar nos textos do romantismo no Brasil? O primeiro item muito importante que aqui a gente tem que destacar é a questão do nacionalismo. Essa busca de identidade nacional, que está logo abaixo aqui, e essa independência cultural. Então é quando o Brasil, na verdade, ele quer caminhar, entre aspas, com as próprias pernas dentro da literatura, dentro da sua cultura. Porém, ainda vai ficar muito preso a toda a questão da Europa, principalmente de Portugal. Outra característica que nós vamos encontrar nos textos e nas obras é a questão do indianismo, principalmente na poesia, também na prosa, mas a gente vai ver depois, na primeira geração da poesia, e o regionalismo. Então, essa ideia de disseminar a questão cultural não só nas grandes metrópoles, mas Brasil afora. A questão do subjetivismo amoroso, principalmente, o individualismo, a idealização da mulher. Essa questão da idealização da mulher, ela é vista como um ser perfeito. Ora, muitas vezes, dependendo da geração, a mulher ela vai ser um ser praticamente inacessível. E também, como a gente busca uma identidade nacional, é muito evidente e importante a gente ressaltar essa necessidade de busca de um herói. Os moldes clássicos traziam sempre os heróis, gregos, romanos. E quem que poderia ser o nosso herói? Então, nós vamos ter aqui uma questão relacionada ao indianismo. O índio, sendo o nosso principal nome e aquele que a gente vai poder lembrar. A segunda geração romântica vai ser a fuga da realidade e um pessimismo. Por isso eu até coloquei o asterisco ali, porque são características mais próprias da segunda geração romântica na poesia. Bom, para que a gente compreenda melhor, essa produção se divide em 3 partes, em 3 gerações, ok?
são bem específicas, com características bem próprias e particulares. E elas ocorrem ao mesmo tempo que a prosa está ocorrendo, que a gente vai estudar na sequência. A primeira geração ela é nacionalista, a segunda geração ultrarromântica, também conhecida por mal do século, ela é influenciada por autores europeus como Byron, Mary Shelley e tudo mais, que tem uma visão pessimista das coisas, e a terceira geração, que na verdade começa já a se distanciar do romantismo no Brasil, que é a geração condoreira, que vai ter uma visão mais social da situação do contexto histórico. Então a primeira geração no Brasil, né, vamos lembrar, ela é chamada de indianista ou nacionalista, ela possui como características o nacionalismo, a identidade nacional, ela é indianista, ela então vai ver no índio o bom selvagem, aquela máxima de Rousseau, o homem é bom, né? Porém o meio é que o modifica e o transforma, e essa busca do herói que representa a pureza, a bravura do seu povo. Lembram lá do início da nossa videoaula? Bom, pessoal, vocês não viram o vídeo no início da nossa videoaula porque, por problemas técnicos, não consegui encaixá-lo, né? Eu vou deixar o link abaixo na descrição para que vocês possam acompanhar a apresentação de Canção do Exílio na voz de Cid Moreira, ok? Valeu então. Com a voz marcante de Cid Moreira, Minha Terra Tem Palmeiras, obra marcante dessa questão nacionalista, a gente fala até do ufanismo, né? Essa supervalorização do que a gente tem na nossa terra. Então aquela parte lá, aquela poesia, ela faz parte aqui da primeira geração do romantismo no Brasil. Bom, nós temos dois autores que se destacam nesse período, tá? Gonçalves de Magalhães, que tem a obra inicial, que marca o romantismo no Brasil, Suspiros Poéticos e Saudades, mas o grande nome da primeira geração é Gonçalves Dias, autor da Canção do Exílio e de tantas outras obras que nós vamos ver nessa sequência, sendo que as características que a gente vai encontrar é a valorização da natureza, da pátria e da religião. As principais obras de Gonçalves Dias são Primeiros Cantos, Segundos Cantos e vale destacar ainda a famosa Canção do Exílio. Os versos indianistas são importantes, são os mais importantes da sua obra, tá? Onde a gente vai destacar Os Timbiras e Juca Pirama, que se encontram onde, pessoal? Eles se encontram dentro dessas obras que eu já destaquei aqui em cima, ó, Primeiros e Segundos Cantos, tá? Então, quando a gente fala em Ijuca Pirama e Os Timbiras, tá? São textos que fazem parte dessa coletânea. Estamos falando de poesia, então não vai ser lançado um livro com uma poesia só. Então a gente acaba tendo coletâneas dessas obras. Então a gente vai encontrar essas duas aqui, né, Os Timbiras e Juca Pirama, dentro ali da questão de primeiros cantos e segundos cantos. Foram obras que ajudaram a popularizar a poesia indianista, a primeira geração, porque elas são marcadas por um forte ritmo, né, uma simplicidade na linguagem também. Bom, eu trouxe aqui para vocês um pequeno trecho de Juca Pirama, onde a gente pode encontrar características próprias do nacionalismo e do indianismo. Trouxe aqui um pequeno trecho de Juca Pirama, é um poema narrativo que relata a história de um guerreiro tupi, sobrevivente, em guerra com outra tribo e que carrega consigo seu pai, que ficou ferido nessa guerra, cego, todo machucado e que depende dele. Vamos destacar alguns pontos aqui importantes, essa questão do índio que é forte, mesmo nas dificuldades, ele é forte, ele tem orgulho, né, da sua descendência. Então eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo tupi. Da tribo punjante que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Então nós temos aqui um trecho de Juca Pirama, é uma história, uma narrativa toda em versos. Aqui ainda tem alguma questão da estética, né? São versos pentassílabos, com 5 sílabas poéticas e tudo mais, só que vamos focar aqui na questão das características. Bom, passamos agora para a segunda geração romântica da poesia, né? Ela é conhecida como a geração mal do século ou a ultrarromântica, tá? Tem características bem diferentes dessa primeira que a gente acabou de ver, tá certo? Eu até mudei a cor aqui, eu coloquei um fundo mais escuro, porque tem uma forte relação
com toda a produção literária dessa época, tá bom? Então a gente vai encontrar o que nos textos e nas obras da segunda geração? Exagero sentimental, sempre o sentimentalismo muito exagerado, um sofrimento muito grande, uma fuga da realidade, essa evasão da realidade. Então eles veem a morte como um ponto alegre, porque através da morte eles vão encerrar todos os seus problemas, vão acabar com os problemas. Então eles veem a morte como solução de problema. Uma grande atração pelo mistério, isso a gente vai poder ver em algumas obras, né? Depois vocês vão fazer a pesquisa e tudo mais. Bastante questão de temas à noite, no cemitério, sombras, névoas, tudo isso aí vai fazer parte de toda a produção literária da segunda geração. O artista ele vive fora da realidade da sociedade, tá? Então é muito comum nessa época os autores, os poetas morrerem cedo, 18, 19, 21 anos, e não tem uma vida organizada, uma vida com saúde, né? Ou morrem de cirrose ou de tuberculose, seus encontros são em tabernas, botequins e assim por diante, tá bom? Culto de uma natureza mórbida e soturna, então gosto por termos de itens relacionados à morte. A idealização da mulher, que muitas vezes traz esse sofrimento amoroso, porque eles imaginam, eles criam uma mulher idealizada, perfeita, mas que nunca vai ser alcançada, ou que sei lá se em algum momento ela vai existir. Nós temos aqui o saudosismo. A vida que eles vivem no momento não é boa, então eles têm o saudosismo. O que é o saudosismo? É lembrar lá de fatos do passado. Então nós vamos ver bastante na poesia de Casimiro de Abreu, eu até trouxe depois aqui um trechinho para a gente ler, que a vida boa era a vida da infância, e não a vida que ele está vivendo no exato momento. E um certo pessimismo e depressão a gente vai conseguir perceber nas obras da segunda geração romântica. Bom, eu elenquei aqui para vocês alguns autores dessa época. Fagundes Varela, então destaquei algumas obras ali, coletânea de poesias para vocês. Junqueira Freire, Casimiro de Abreu, As Primaveras, talvez seja a principal obra dele, coletânea de obras. E aí o grande nome, então, fica por conta de Álvares de Azevedo, o grande nome dessa geração romântica, tá? Lira dos 20 anos, Noite na Taverna, na Taverna, desculpa, e Macário. Esse Macário é uma peça teatral, tá? Mas também, já pelo nome, a gente consegue perceber que já tem um tom um pouquinho mais negativo e pessimista. Bom, Casimiro de Abreu, particularmente um autor que eu gosto bastante, trouxe aqui um trechinho do poema Meus 8 Anos. A característica marcante aqui é o saudosismo, tá? Essa questão de relembrar e ficar preso às questões do passado. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Tempo bom era o da infância, não o que ele estava vivendo. Então esse escapismo, essa fuga da realidade é algo muito comum na segunda geração e a gente pode perceber aqui nessa obrinha aqui de Casimiro de Abreu. Bom, o segundo nome que eu trago aqui é Álvares de Azevedo, como eu já ressaltei antes e enfatizei, é o principal nome. É o mais pessimista, é o mais negativo de todos, né? Tem uma visão muito pessimista da vida. E eu trouxe aqui um trechinho do poema Se Eu Morresse Amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecera ao menos se eu morresse amanhã. Então a gente percebe aqui no trecho esse desejo pela morte, característica muito própria da segunda geração e principalmente de Álvares de Azevedo. Temos aqui mais um trechinho então, aliás, mais um poema, né? Temos aqui mais um poema, Lembranças de Morrer. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo, ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descansa em o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela, foi poeta, sonhou e amou na vida.
Bom, encontramos aqui nessas duas estrofes de Lembranças de Morrer, características muito próprias da segunda geração. A questão da virgem, né, a mulher idealizada, que talvez nunca for encontrada, e aí ele vai falar da questão da morte. Inclusive, ele já meio que deixa predito aqui um epitáfio, aquela frase que se coloca nas lápides, né? Escrevam lá no leito solitário dele, né? Quando ele fala leito solitário, seria o túmulo. Na floresta dos homens esquecidos, o cemitério. Que vai ficar à sombra da cruz, o seu túmulo, escrever na lápide dele, foi poeta, sonhou e amou na vida. Então, melancolia, tristeza, pessimismo, capismo, fuga da realidade. Então, a morte é a resolução dos problemas para os poetas da segunda geração. E aí, agora, então, a gente vai falar um pouquinho de uma obra que foge um pouquinho da poesia, só que é de Álvares de Azevedo e é muito importante salientar para vocês. Bom, essa é uma obra em prosa, né? Também alguns gostam de salientar e chamar até de prosa gótica, né? Noite na Taverna são contos fantásticos macabros. Numa taverna, em uma noite escura de tormenta entre mundanas, bêbadas e adormecidas, jovens boêmios resolvem, por desafio, contar casos verdadeiros e escabrosos que tivessem vivido. O livro compõe-se dessas narrativas e é o que de melhor a literatura brasileira possui no gênero fantástico, que tinha em Hoffmann, seu modelo, e em Edgar Allan Poe, um verdadeiro gênio do terror. Então eu acabei tirando ali a fonte, né? Passei o web. Quem gosta, né, de obras com um tom mais de suspense, né, eu sugiro então Noite na Taverna ou qualquer obra de Edgar Allan Poe, que é fantástico, né? Uma das grandes obras dele, O Corvo, ok? Bora então, agora nós vamos para a terceira geração, a geração de Castro Alves, a geração da liberdade e da preocupação social. Terceira geração, então, ela é chamada de condoreira. Bom, vamos lembrar do pássaro, da ave, o condor, né? Não é condor aqui, condor ali, né? O condor e outras aves que representam os anseios dos autores durante o contexto. Qual contexto, professor? O contexto histórico. Tá? A gente já está se aproximando lá perto de 1881, que foi quando iniciou o realismo. E os anseios dessa época já são contra quem? Contra a questão da escravatura. Então, o pássaro voa livre. E a ideia dos autores, em usar o termo condoreiro, do condor, é que também se expressasse essa questão de liberdade. Por isso esse nome. Tá certo? É uma poesia de cunho social, que invoca pela liberdade, é objetiva, faz forte crítica social, ela, né, principalmente a questão dos escravos, retrata como é a verdade, aliás, retrata de forma verdadeira a questão da exploração e do tráfico de negros, e tem um cunho fortemente abolicionista, até porque a gente já está se aproximando da abolição da escravatura. Então, isso vai acontecer por quê? Porque houve um forte clamor de toda a sociedade, e isso já está começando aqui na terceira geração. Então a gente já começa também a perceber algumas características que estão fugindo um pouco, não é fugindo, mas já se distanciam um pouco das demais características do romantismo. Bom, quero destacar aqui para vocês dois autores, Castro Alves e Sousa Andrade. Sousa Andrade, ele foi, na verdade, um poeta mais de transição, tá bom? As características da produção dele são mais relacionadas à questão americana, não tanto à questão propriamente dita no Brasil. Ele é considerado um poeta de transição entre o romantismo e o realismo. E o grande foco aqui vai para Castro Alves, né, chamado poeta dos escravos, o principal nome da terceira geração. Destacam-se as obras Espumas Flutuantes, Os Escravos e Navio Negreiro. Bom, eu separei na sequência 3 trechos de obras diferentes para a gente analisar um pouquinho e até para que incentive vocês a fazer uma pesquisa um pouco mais ampla sobre as obras, tá? É sempre bom, a gente fica falando de características, mas o bom é que a gente consiga identificá-las em obras, tá certo? A Canção do Africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar correm em pranto saudades do seu torrão. Provavelmente o escravo, em um navio, com saudade de sua terra, ele está, na verdade, descrevendo essa tristeza
do escravo, né? Ele começa a cantar lá numa sala úmida, né? Assim, como vocês já devem saber, você já deve ter estudado, né? As condições em que eram transportados os escravos, e já começa a ter essa questão também sentimentalista aqui. Com certeza a continuidade vai ter a sua crítica, mas primeiro ele faz esse toque na questão sentimental. Bom, o trecho da obra Os Escravos, né? Até continua, faz parte da mesma anterior, né? Que também é de Os Escravos, diz o seguinte: o escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. Então, ele já mostra a condição que se via dessas pessoas. Ele afirma que já nasceu para ser escravo. Só por ser escravo, ele já tinha que apanhar. Então, ainda mais se ele não acordasse cedo para trabalhar e tudo mais, né? E aqui fica a minha sugestão para que vocês pesquisem Vozes da África, ok? Eu peguei a primeira estrofe, que também tem toda essa questão de angústia, do pedido de socorro por toda a situação que se é vivenciada. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre ao infinito. Onde estás, Senhor Deus? Bom, temos aqui também toda essa questão de angústia e como se fosse um clamor de socorro, né? Vozes da África, talvez essas seriam as vozes, os clamores de socorro por tudo que os escravos vinham passando, ok? Espero que tenha sido claro, sucinto para vocês, né? Isso faça relembrar um pouquinho as nossas aulas. E relembrando, só recapitulando então, a primeira geração, ela é nacionalista, vai ter o índio como centro de tudo, tá? Ela é ufanista, vai lembrar o Brasil, lembra lá do Minha Terra Tem Palmeiras, que você vai lembrar da primeira geração. Segunda geração, lembrem, a geração pessimista, a geração que tem um gosto pela morte, pelo macabro, pela tristeza. E a terceira geração, a geração que vai abordar a questão social, principalmente com a denúncia do sofrimento que os escravos sofriam. Belezinha, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Não se esquece de se inscrever no canal. E até a próxima. Um abraço.